Olá, amantes das duas rodas! Eu sou o Bruno Giuliolo E eu sou o Fabiano Bossardi, e nós somos o MotoCast. o podcast para quem tem o amor de pilotar na veia. Bruno, fala um pouco mais aí do que vai ser o nosso podcast e o MotoCast. Bom, é um podcast semanal que a gente vai trazer algumas notícias do mercado automobilístico, né, de duas rodas, e algumas notícias também sobre o mercado brasileiro, né, focando mais no que está acontecendo aqui. Isso aí. Bom, para o nosso primeiro episódio, eu queria conversar contigo sobre a patente que a Yamaha fez aqui sobre a nova MT-03. Então, foi registrado nessa semana duas patentes, né? A da nova MT-03 e da Phaser 250. A MT-03 está sendo patenteada, então, aqui no Brasil, o mesmo modelo que atualmente já está circulando na Europa. E aí, então, tem algumas melhorias, né? Foi feito um facelift e também algumas mudanças na parte da suspensão dela, que passou a ser uma suspensão invertida de 37 milímetros, e também a parte do painel, onde agora é totalmente em LCD. O que tu achou da moto? O motor continua o mesmo, né? Yamaha sempre mantendo o mesmo motor, né? Sempre, mesmo tanto para Phaser quanto para MT-03, né? A moto em si, eu achei muito mais bonita que a versão anterior. Tá bem mais esportiva, né? Eu também achei ela particularmente muito melhor. Eu confesso que acho que a Yamaha demorou bastante para fazer esse facelift, porque com a R3 também eles têm esse costume de lançar primeiro na Europa e mais ou menos um ano depois eles acabam lançando aqui no Brasil. Com a R3, eles fizeram então esse facelift, também mantiveram o mesmo motor, inverteram a suspensão dela, e aí começou a ser comercializado em outubro do ano passado, se eu não me engano, no exterior, e agora então eles estão fazendo a mesma coisa para a MT. Eu confesso que acho que a Yamaha errou um pouco em não ter trocado o motor, ter feito um upgrade, visto que agora a Kawasaki lançou a Z400 com o mesmo motor da Ninja, mas também uma moto feita completamente do zero, e eles substituíram então a Z300. O que tu acha desse mercado da média cilindrada? Entrando na questão do motor, né? A Yamaha acaba deixando isso muito de lado, né? Para fazer uma modificação no motor leva muito tempo, né? A MT-03 já está ficando para trás, porque tanto a Z400, como a Duke, como a CB500, claro, são diferentes cilindradas, né? Mas o motorzinho da MT-03 é o pior, né? Entre aspas. E a Yamaha não se mexe para buscar as outras, né? As outras marcas. E a Kawasaki agora, com a Z400, está arrebentando, né? Eu acho que também é interessante, vale ressaltar que uma das pioneiras nesse segmento das médias cilindradas, vamos falar assim, nesse segmento intermediário, foi a própria Yamaha, né? Sim. Que lançou a MT como uma opção à CB300, que era então a única 300 cilindradas que tinha no mercado brasileiro, né? Sim. Então, eu acredito que ela fez o nome dela, acabou se tornando líder de mercado e depois parece que estagnou. Exato. Esse segmento das motos premiums de baixa cilindrada aí mexeu muito no mercado brasileiro, né? Porque até então, como tu disse, existia Twister e Phaser. E para o cara sair das 300 cilindradas, teria que comprar uma XJ, uma Hornet, uma Bandit. E não existia essa média cilindrada premium, né? Com um valor um pouco mais acessível e com acessórios de alta qualidade, um motor mais forte, tecnologia embarcada, né? E isso mostra também uma mudança no mercado, né? Por exemplo, eu tenho 24 anos e, digamos, é recente a minha entrada nesse, entre aspas, mundo automobilístico, né? A minha primeira moto foi uma 125 e agora eu
estou com uma Z400. Então, eu confesso que para quem está chegando nos 18 anos agora e quer comprar uma moto, tem muita opção. Porque ele pode comprar tanto uma Ninja 250 quanto uma Z300 por um valor ali abaixo dos 20 mil reais e uma moto Bem que vai entregar acessível, muito, né? né? Não, extremamente acessível, Total. né? Eu nunca te perguntei isso. Antes de tu comprar a Z400, tu chegou a fazer um test ride na MT-03 ou na CB500? Não, eu confesso que o meu desejo de trocar de moto, eu comprei a minha Factor 125 em 2015 e ali, meados do final de 2017, foi quando a Yamaha anunciou a MT e quando a Yamaha também lançou a R13. E ali foi, acho que foi até antes, mas eu lembro que 2017 foi um dos períodos que mais me marcou porque eu realmente estava olhando para comprar. E foi assim um período que eu não tinha tanto dinheiro, mas eu tinha muita vontade, ali que começou. Em 2018, eu fiz um teste da revista Duas Rodas no evento do Moto do Ano. E lá eu testei a Ninja 400. E, cara, assim, uma experiência muito massa. Aí, quando lançou a Z400, eu li que era o mesmo motor, e aí eu já me garanti que desempenho não ia faltar, entendeu? Aí eu fui Aham. na concessionária, olhei a moto e pensei, cara, é essa. Eles ainda não tinham a versão para test ride, foi logo no mês seguinte, né? A Uhum. Z400 foi anunciada no Brasil em agosto, se eu não me engano, foi quando fizeram o lançamento de que ela estava vindo, e ela ia chegar em outubro. Aí em outubro eu fui na concessionária e tirei ela da concessionária em novembro. Então foi assim, tudo às cegas, mas a Kawasaki ela é referência por ser desempenho, né? Sim. Ela tem renome no mercado justamente por fazer motos muito potentes e ter um desempenho assim acima da média, né? Sim. E por que não a carenada e sim a naked? É preferência pessoal? O que te levou a escolher a Z400 e não a Ninja? Eu acho que esse ponto é um ponto, inclusive, que o mercado brasileiro também aborda muito, né? O Brasil, tradicionalmente, tem, digamos, uma tradição em naked, né? Porque várias motos vieram carenadas para o Brasil e também não vingaram tanto, né? Mas a minha escolha foi mais por uma questão de dia a dia, assim. Eu trabalho em loco, né? Então eu uso a minha moto diariamente e eu faço assim questão de 60, às vezes 100, 200 quilômetros em um dia, né? Eu rodo Uhum. bastante. Então, eu moro em Florianópolis, que é uma capital, né? E o tráfego aqui é muito intenso. Tráfego, tráfego não, né? O tráfego aqui Entendeu? é muito intenso e assim, tem muito corredor. Então, eu pensei justamente na questão da praticidade, né? Ali ter um semi-guidon é muito melhor, ou melhor, ter um guidon na mesa, né? É muito melhor do Sim, que ter um tem um semi-guidon que semi-guidão. nem É, numa carenada. uma carenada mesmo que de baixa cilindrada não é prática, né? Para o dia a dia, tu tem pouco esterçamento, vai ter uma dificuldade maior de andar na cidade, né? Apesar de tu usar bastante ela em trechos da BR, tu acaba andando muito no dentro da cidade, né? Claro, e isso faz muita diferença, né? Eu, como viajo bastante também, a Z não, a Ninja se encaixaria, assim, nessa parte, principalmente porque quando eu viajo são 170, 200 quilômetros, né? Então, digamos, um trecho, né? Tem mais a volta. Então, se encaixaria muito bem. Foi mais uma questão de manutenção, assim, pensar que se eu caísse com a moto, eu tenho certeza que uma carenada ia me custar muito mais do que uma naked, né? Ah, com Então, certeza, é. Até fazendo um anexo, o Bruno tem um canal no YouTube ali, onde ele né, faz os motovlogs, e o Bruno é o cara com a Z400 com maior quilometragem no Brasil hoje, então ele é o expert nessa moto. já estamos chegando nos 24 mil quilômetros. Hoje É. eu até estava conversando com um dos inscritos, o Alex, e ele falou que ele tem a moto há 6 meses e ele foi fazer a revisão de 6 mil, mas a moto dele está com 3.700 quilômetros. E aí ele já foi fazer essa revisão de 6 mil. Daí ele comentou comigo que tinha moto faz 6 meses. E eu fui olhar e a gente tem o mesmo tempo de moto, mas em quilometragem eu tenho algumas vezes a mais do que ele, né? Um pouquinho só a Mas mais. eu particularmente
sou suspeito para falar, mas o que a Z400 entrega é acima da média por um preço relativamente acessível ali, o mesmo preço que a MT, um preço muito próximo da R3 e da Ninja, é uma moto muito bem acabada, imagina, 48 cavalos a 10 mil RPM, quase 4 quilos de torque a 8 mil, é uma moto que não tem baixa assim com ela, se tu tá ali a 3 mil giro e tu abre o acelerador, ela cresce gradativamente, mas ela não falha, assim, é uma moto que não tem críticas, assim. Um dos Uhum. aspectos até que eu queria comentar é que eu reparei que a MT, essa nova atualização, deixou o banco do Garupa também muito alto, que particularmente é um dos defeitos crônicos, né, da Z400. É um banco muito estreito, muito duro, e é focado a moto para o piloto e não para o carona, né? O que é diferente Uhum. da CB500, né? Sim, com certeza. A CB500 foca bastante no conforto, né? Ela tira um pouco da esportividade e puxa mais um pouco do conforto. Talvez uma pessoa que dependa mais da moto para andar em duas pessoas vai ter a preferência pela CB, né? O conforto preza muito mais nessa questão da Honda, né? Porque Já que ela já tem. pode terminar, desculpe. Não, é porque ela já tem, digamos, esse DNA, né? De ser uma moto mais confortável. Sim. Eu queria, aproveitando, já que tu comentou antes do valor, eu queria entrar na faixa de valores aqui dessas motos premium de baixa cilindrada. Eu tô com os dados aqui. A MT-03 ABS do modelo antigo, não neste modelo novo, né? O modelo atual que a Yamaha vende está 23.690 mais o frete. A Kawasaki está 24.800 no site. E a CB500 está a partir de 27.976, sendo que na concessionária ela chega acima de 30 mil aqui na minha cidade. A Z400, pelo que eu vi, está praticamente o mesmo preço do site, tem pouca diferença. E a MT-03 ainda adiciona uns 2 a 3 mil reais a mais na concessionária. É, Não são motos baratas, né? não são motos baratas, mas é aquela questão. É exatamente o ponto médio, digamos, entre a pessoa que está, digamos, querendo pegar uma Phaser 250 que está ali pelos seus 17, 18 mil, ou até mesmo uma CB300 que também está nessa faixa de valor. E se tu for ver, as 600 cilindradas passam dos 28 mil, né? Então tá 32, 36. Então é bem aquele meio termo, né? O mercado brasileiro também tem muito a crescer nessa questão das médias cilindradas. E os preços você pode ver que está tudo meio no mesmo patamar, né? Até uma coisa que tu não comentou foi a Duke, né? O preço da Duke Isso. 390. Sim, temos a Duke 390 também. Eu vou pegar o dado dela aqui rapidinho. A Até por Duke, curiosidade, o preço da nova MT-03 na Europa, ela vai ser o preço de venda dela vai ser a partir de 4.599. Ou seja, numa transformação onde o dólar esteja ali, digamos, 5,30, ela sairia por 24.375. muito próximo do preço da Bem Kawasaki, né? próximo, né? A Ó, Duke, a nas Duke está a concessionárias, partir de 26.990 no site da KTM. isso. É. Vale ressaltar que a KTM não tem tantas concessionárias assim espalhadas, né, pelo Brasil. É uma Menos do grande que dificuldade. a Honda, mas ainda assim Yamaha, Honda e Kawasaki acho que são as que estão mais espalhadas aí pelo Brasil, né? A Kawasaki agora está até abrindo mais concessionárias, né? Existe um acesso maior às motos da Kawasaki, às concessionárias, a reposição de peças, mas em comparação à Honda, nem a própria Yamaha chega perto, né? A Honda acho que conseguiu botar quase uma concessionária por cidade, mesmo sendo no interior, porque onde tu vai tem uma Sim. concessionária, né? E às vezes a mesma cidade tem mais de uma, né? E eu acredito que um pouco a causa deste valor mais alto da CB500 é até essa própria dominância, né, do mercado da Honda, né?
Sim. porque, querendo ou não, o valor que a Honda bota, as pessoas compram e as motos da Honda se tornam as mais vendidas no segmento, independente do valor. É algo incrível, porque considerando que existem motos bem melhores, né, com mais tecnologia e por preços menores. Claro, é que a Honda também ela faz muito jus à questão da manutenção, né? É uma moto que Sim, historicamente não dá tanta manutenção e a manutenção costuma ser barata. Eu sofro um pouco com a Kawasaki porque a manutenção ali é um pouco mais cara. Já quem, por exemplo, tem uma CB500 ou até uma 600 cilindradas acaba pagando o mesmo valor ou um valor muito próximo do que eu na 400, né? Esses dias eu fui numa claro. concessionária e um dos vendedores que estava conversando comigo ali, ele falou que tinha uma 650 da Honda e a gente estava conversando sobre o preço, né, da manutenção e do óleo e o valor que eu tinha gastado na troca de óleo e filtro era o mesmo valor que ele. Então, Uhum. mostra essa A, discrepância, né, na questão da manutenção. Qual que é a primeira revisão da Z400? Da Z400, a primeira revisão é nos 1.000 quilômetros, troca de óleo e filtro, e daí Tu depois é a cada pode abrir valores para nós comparar com o MT? valores é R$ 250 a revisão, ela tem essa revisão, as primeiras, né, a preço fixo, e eu Claro. paguei R$ 90 o óleo, se eu não me engano, e agora eu não lembro o valor do filtro. Mas tudo deu em torno de R$ 250, R$ 300. Eu tô com o site da Yamaha aberto aqui, eu tô vendo o preço da revisão da MT. A primeira revisão de 1000 km ou 6 meses, ela sai por 6 de 29, ou seja, R$ 174. É bem mais barato. Tem uma diferencinha ali, né? É, e assim, vale ressaltar que são, digamos, um pouco de propostas diferentes, né? Se a gente comparar com a Honda, mas a MT ela é muito próxima da Z400, né? Então, Sim. essa diferença em valores, quem quer, digamos, ter uma moto ali de médias cilindradas, né? E que preza um pouco por essa questão do custo, sem dúvida a MT é a melhor opção, né? A R3 também, apesar de ser carenada, né? Mas uma novidade que até acho que tu está mais por dentro para 300 cilindradas é um lançamento que vai acontecer agora no dia 16 de junho, né? Isso. Então fala aí um pouco para gente. Da DR300, da Haojui. A Haojui é uma marca chinesa que tem uma parceria com a Suzuki, né? Acho que elas até acabaram se juntando alguns anos atrás, mas a Haojui que faz as motos de baixa cilindrada da Suzuki. Tanto que nem hoje em dia, né, a Suzuki não tem mais as motos com a marca Suzuki aqui no Brasil. Hoje quem revende as motos são a Haojui, ali a Chopper Road, a DK 160, tem um scooter também. E recentemente a Haojui trouxe para o Brasil a DR-160, que já chegou mudando, né, o mercado das 125 até 200 cilindradas, né? Até acredito que até as 250 ali levaram um susto, né? Porque chegou uma moto 160 com suspensão invertida, toda em LED, com tecnologia, uma moto extremamente bonita, onde tu olha e tu acha que é uma 600. E ao Exato. mesmo tempo, pelo mesmo preço, tu tem uma CG lá com freio a tambor atrás, com um design ultrapassado, né? Por que o brasileiro ainda foca na CG? Esse é um ponto que assim vale ressaltar porque é uma moto que é muito bonita, muito bem acabada. Eu particularmente ainda não tive uma experiência com ela, ainda não testei, mas é uma moto que vem a quase R$ 14.000, né? Eles Então, acabaram aumentando o valor, né? O que eu pessoalmente acho que foi um erro gigantesco, né, da Suzuki. mas Porque se ela veio a 12.900 e alguns dias depois acabaram aumentando ali em mais de R$ 1.000 o valor, né? mas se a gente for analisar a Z400 também, o valor na FIP dela é 22.900, né? Na concessionária ela está saindo a 24 e eu paguei 24.900.
Então, também tem esse acréscimo. O que eu acho que é um pouco natural para essas transições de lançamentos no Brasil, né? Você conseguir estipular a faixa de preço em que a moto vai pertencer ali é um desafio bem grande, né? Principalmente para uma montadora que, digamos, está quebrando um padrão de mercado, assim como o Juí fez com essa 160, né? Claro. A DR300 por enquanto não está para vir para o Brasil. Ela vai ser lançada na China, né, no país de origem, mas a esperança é que ela seja trazida, né, para cá, porque a Suzuki não tem uma moto para competir nem com a Phaser, nem com a MT-03, né, usando essa referência das premiums de baixa cilindrada e das comuns de baixa cilindrada. Pela tabela, pela ficha técnica dela, né, como que eu posso te falar, ela tem 167 quilos em ordem de marcha, um motor bicilíndrico de 298 cilindradas, refrigerado a líquido, que vai entregar 29,2 cavalos de potência e o torque de 2,83, com 6 marchas. Se nós olharmos para a ficha técnica, ela é uma moto que vai competir com o Phaser e Twister, né? Não com a Z400 e nem com a MT, nem com a CB, nem com a Duke. Exato. E um ponto que vale ressaltar são as faixas, né, de rotação, porque o máximo de torque é entregue a 6.500 RPM e o máximo de cavalaria a 8.500 RPM. E se a gente for analisar tanto a MT quanto a Z400, no máximo de cavalaria da DR, elas estão entregando o máximo de torque, né? Então é um ponto que ela não vai ser uma competidora direta com essas motos, mas provavelmente ela pode chegar na mesma faixa de preço que elas, né? O que, para mim, analisando, seria um erro da montadora. Ela trazer com a faixa de preço de motos que vão estar entregando um desempenho muito superior, né? É, porque se ela vier para competir com Phaser e Twister, ela vai ter que chegar ali na faixa até 18 mil, né? Porque mais que isso, ela já passou da faixa das duas ali. Então ela teria que vir até 18 mil reais. Só que como a 160 já está em 14 mil reais, assim, arredondando, não há uma grande diferença, então. Para uma pessoa que vai comprar, pode, né, botar um pouco mais de dinheiro ali e vai acabar saindo com uma 300. Exato. O que eu acho que ela se identifica mais, eu não consigo ver ela de frente com a Phaser ou com uma outra Premium. Ela parece se identificar mais com a BMW, a G310. Né? A da BMW, ela fica entre essas duas categorias. Ela é uma moto premium, porém ela não tem aquele desempenho das premiums de baixa cilindrada. Ela fica entre o meio, né? O problema é o preço, né? E é uma BMW. Eu testei essa moto lá no Moto do Ano. É uma moto que no Brasil está por 21.900 e é uma moto que já tem um conceito, digamos, é um motor monocilíndrico, o banco é convencional, né, não é bipartido, o que dá um conforto maior para quem quer pilotar com, digamos, garupa, quem quer fazer essas viagens longas. Um problema que eu achei nessa moto foi a questão dela não ter a embreagem deslizante. Vale ressaltar que isso é um ponto que, digamos, não traz tanta segurança, né, quanto ter uma embreagem deslizante, e eu acredito que quando você está querendo mais desempenho e mais esportividade, isso faz muita falta. Então, são dois pontos assim que, para mim, deixaria a 310 um pouco para trás, né? Lembrando que a BMW 310 é feita pela Indiana TVS, né? Exato. E ela A está no mesma Brasil. que tem que a Dafra revende as motos aqui no Brasil, né? Como a nova Apache 160. Exato. E no Brasil ela chegou em final de 2017, né? Começo de 2018. Não, exato, final de 2017. E é uma moto que particularmente não emplacou tanto, né? Eu até não tenho esses dados agora, mas é uma moto que não foi
tão vendida, né? Não foi um recorde de venda. Até porque, se a É, gente for analisar, ela não quebrou nenhum paradigma, né? As únicas mudanças que ela traz é a questão do painel e que ela já vem com uma suspensão invertida, né? isso. É E, que ela, justamente por ela não competir diretamente, né? Ela veio como logo depois ali da MT. Como ela não consegue competir com nenhuma das Premium, ela ficou para competir com a Phaser e com a Twister. Só que quando se bota uma moto para competir com a Phaser e com a Twister, tem que ter a noção da faixa de preço. Uma pessoa que vai comprar uma Phaser vai esperar pagar uns 16, 17 mil, até 18 mil, né? Falando no preço máximo, isso tirando da concessionária. Só que como a BMW chega ali a partir dos 21.900, na concessionária a pessoa vai tirar por um pouquinho mais. É um preço bem alto por uma moto que vai ter um gasto depois até com revisões e onde até se tu sofre um acidente ou alguma coisa, o gasto com as peças vai ser um gasto enorme, né? é, isso vale também ressaltar que não são todos os lugares que tem concessionário da BMW, né? Concessionárias, E claro, essa, isso. e essa também foi uma, digamos, a BMW, ela não tinha nenhuma moto de baixa cilindrada, né? Esse foi o marco dela para baixa cilindrada foi tanto a BMW 310G quanto a GS, né? Que é numa pegada um pouco Sim. mais trail. Eu até acredito, eu não tenho os dados aqui da Abraciclo, né? Que ela faz a referência das vendas, mas eu acredito que a Trail da BMW acabe vendendo mais que a própria Naked. Ah, sim. Isso, até eu só vi da 310 da GS. Eu não vi na rua circulando a própria G, que é a Uhum. versão mais esportiva, né? A versão naked, a outra GS é a Sim, trail. E é um motor monocilíndrico, né? Se a gente for analisar, teoricamente era para competir direto ali com a Duke 200 e 190, né? Não, Duke 390, a Duke 390. Não, mas tem duas que são comercializadas no Sim, Brasil. A tem a 200 e a Duke 390. 200 e a Duke 390. Exato. Se tu for ver a 310, está mais próximo da 200 do que da 390, né? Realmente, ela se aproxima bem mais, né? Até porque a Duke, ela fica diretamente com a Z400, né? Exato. Elas são muito próximas em questão de esportividade e de motor, elas são bem semelhantes. Se a KTM lançasse a Duke 390 com 2 cilindros, que o motor tivesse uma folga, ia ser bem bonita a disputa entre a Kawasaki e a KTM. O Total. problema é que essa Duke, ela é um cilindro, né? O motor dela, se tu sai numa BR ou alguma coisa assim, ele é um motor muito restrito, ele não tem uma folga muito grande para tu trabalhar. As marchas são muito Muito curtas, né? curtas. E é um motor que acaba muito rápido, né? Até porque a KTM é mais voltada para a pista. Eu, quando testei a Duke 390, eu achei que é uma moto muito explosiva, assim, para ser monocilíndrica, ela entrega muito bem, no sentido de a potência quando você precisa, mas é uma moto que acaba muito rápido e eu particularmente achei a posição de pilotagem um pouco ruim porque o piloto acaba deslizando muito, acaba não ficando tão estável na moto, né? Que também é uma característica mais de quem tem moto para pista, né? Porque a moto para pista, o banco Sim, é basicamente uma camada muito simples, assim, é muito duro, né? Até para facilitar essas sim, transições, né? E principalmente de entrada e saída de curva. sim. Ela é uma moto bem esportiva, né? Já acredito até que para ti não se encaixaria, né? Com esse teu uso que tu tem, é uma moto que dificultaria bastante ali. É. E outro ponto que eu queria trazer, assim, o que esperar do mercado, digamos, ciclístico brasileiro para esse ano, né? Porque a gente já está na metade do ano, as montadoras deram uma diminuída muito grande na questão da fabricação, né? Visto toda essa crise que a gente está passando.
E vale ressaltar que a Phaser 250 e a MT terem sido registradas no Brasil não quer dizer que elas vão ser comercializadas esse ano. Quer dizer que a patente e a propriedade intelectual está registrada para a Yamaha, né? Então, tu acha que essa... A patente é feita para não haver cópias, né? Para nenhuma marca nacional usar o design em alguma marca, em algum desenho de alguma moto. Eles fazem realmente para proteger a propriedade. E a tua análise? Tu acha que essas motos vêm para o Brasil no segundo semestre ou que elas vão ficar como lançamento para o próximo ano? E a tua análise sobre a DR300, se ela se encaixaria no Brasil? Vendo pelo jeito de como foi feito, né, a R3 na época, quando houve essa repaginada nela, ela ficou um pouco mais de um ano sendo vendida, ou quase um ano sendo vendida lá para fora, né? Ela geralmente é lançada na Europa, vem para os Estados Unidos e posteriormente vem para nós aqui no Brasil. Vendo por esse lado, a MT-03 foi lançada no final do semestre passado, né? Uhum. Ela, eu acredito que ela venha, se não no próximo, primeiro semestre de 2021 ou no final de 2021, mas tem tudo para ela vir, né, para o próximo ano, até porque a MT-03 no Brasil nunca houve, né, uma repaginada no design, ela tá desde como foi feita até hoje. É uma das maiores reclamações, né, do pessoal que chega para comprar essas motos, a Z, a MT, é que a MT continua a mesma moto, eles mudam só a cor todo ano. E só trocar o grafismo não Nem no motor é uma a melhora. moto tem um desempenho melhor, né? Tua voz cortou um pouquinho, Bruno. Não, eu falei que só trocar o grafismo não faz com que a moto fique melhor, né? Então Não, não. é um tópico que fica um pouco a desejar, mas a gente tendo a análise de que nós somos um mercado muito grande e uma economia que gira muito também, principalmente nesse segmento automotivo, é um pouco um atraso deixar mais um ano a MT com a mesma cara, né? Então acho que o ideal seria eles lançarem essa moto no final desse ano, ou no final do segundo semestre agora, ou no meio dele, né? Acredito que outubro, Sim. novembro. Se postergar mais um pouco, eu acho que a Yamaha vai perder muita venda para a Kawasaki. Bruno, eu também queria conversar contigo sobre as motos trails de baixa cilindrada, essas motos premium, como a Versys 300 e até encaixando talvez a CB500X, né? Não existe uma grande variedade hoje no mercado brasileiro com essas motos, e é um pedido muito grande, né? Como a própria esperança que o pessoal tem da Teneré com o motor da MT-03. E é um mercado que tem muito espaço, ainda mais agora. Se a gente for analisar, a Kawasaki lançou a Ninja 400, sendo uma moto totalmente feita do zero, pegou o mesmo motor da Ninja, lançou a Z400, também outra moto repaginada e feita do zero, e a esperança agora é que também saia a Versys com o motor, com esse mesmo motor da Z e da Ninja, né? E Sim. abriria uma lacuna que ainda tem muito espaço para ser preenchido no mercado, né? Tu já imaginou ter uma Versys 400 para competir tanto com a Honda quanto com a, com a Yamaha? Sim, até um ponto na questão da Versys 300. A Versys é uma excelente moto. Eu já viajei com algumas pessoas que tinham, já encontrei moto na estrada. Eu tenho uma Falcon injetada, né, a Falcon 400 da Honda, que é uma moto, um projeto bem antigo, né, em que a Honda revisitou ali e trocou para carburado para injeção para se adequar às leis, né, de Sim. ambiente. Só que a minha moto, né, ela tem quase 29 CV. A Versys tem 39, ela tem 10 cavalos de diferença.
Porém, a Falcon, até ali terceira marcha, digamos assim, anda tranquilamente na frente da Versys. A Versys teve um problema muito grande da Kawasaki, que foi não ter favorecido o torque em baixas rotações. E quando tu compra uma moto trail, principalmente para viagem e tudo mais, tu não tá esperando velocidade final. Tu quer uma Tá moto muito na ágil questão do e com torque, né? torque que sobra. Eu acredito que vindo a Versys 400, como o motor da Z400 é um motor com torque já desde baixa rotação, um motor bem flexível, eu acho que corrige todos esses erros e a Kawasaki vai dominar o segmento. Exato, vai incomodar ainda muito mais as outras montadoras, né? Para você trazer um projeto novo ou revitalizar um projeto antigo é uma coisa que exige muita preparação, né, dessas montadoras. E um ponto assim é que nesse segmento trail tem muito mais conforto e tem muito mais a questão off-road também, né? Então são motos Sim. que você consegue levar tanto para a estrada quanto para o barro, né? Digamos, ali uma estrada de brito, uma estrada de chão. Até tu também tem mais experiência nisso, porque a tua origem é justamente nesses terrenos, né? Isso, é. A questão da Versys é que ela ainda possibilita, né? É exatamente isso. Possibilita a pessoa pegar uma estrada de chão ali, sair para o interior, pegar uma estrada com acesso mais difícil. A CB500 é uma moto já mais estradeira, né? Ela é uma trail, considerada uma trail, mas ela é mais para a estrada, né? O asfalto. Só que tá faltando, né? Tá faltando uma moto ali ainda que possa ser usada no interior, porque uma outra esperança é como a KTM 390, só que a Trail, essa moto existe lá fora e não existe planos para trazer para o Brasil. E no Brasil, esse segmento intermediário, né? E trail é mais dominado pela XRE, né? Se a gente for analisar. Hoje, né, a, bom, as últimas trails são a Lander e a XRE, né? Até a nova Lander acabou deixando um pouco de lado, né, dessa parte mais raiz do trail, que tinha até o último modelo. Essa nova também já perdeu um pouco disso. Só que é um pedido do povo brasileiro, né? Até pelo nosso terreno aqui, é um costume muito do brasileiro pegar a estrada ruim, estrada de chão, até o nosso asfalto não é lá grande coisa, né? É, Então, uma suspensão boa, né, uma moto mais alta ajuda bastante na movimentação. e um ponto que também é interessante as montadoras se atentarem é a questão da suspensão para esse tipo de moto, né? São motos que em altas velocidades não têm uma característica de segurança tão boa atrelada diretamente à suspensão, né? São motos É, que digamos, ficam mais sensíveis e vibram muito, então é um ponto que a gente olhando para o mercado das nakeds, das esportivas de média cilindrada, não acontece nem um pouco, né? isso. Até Ah, por experiência própria, teve aqui em Florianópolis, eu pego muito a BR-101, né? E aí, então, teve uma vez que eu estava voltando de Itajaí, sentido Florianópolis, e eu estava descendo a lenha na Z, e eu peguei uma ondulação no asfalto, eu acho que eu estava, sei lá, uns 160, e, cara, a moto só deu uma tremida e depois ela já sentou, assim. Então, a suspensão faz muita diferença. E se a gente for analisar a suspensão da Z, é uma suspensão normal. Ela é 41 milímetros, se eu não me engano, mas é telescópico normal. Então, a suspensão não ser invertida não faz tanta diferença. O que faz diferença, sim, é a qualidade dela, né? E a maneira com que ela é feita. E isso eu acho que a Trail ainda tem um espaço muito grande para desenvolver, né? Principalmente porque é a segurança do motociclista. E no mundo automobilístico, trazendo então algumas novidades, a MotoGP está parada, né? Até o primeiro final de semana de agosto, do dia 6 ao dia 9.
que é quando as atividades são retomadas. E já no Brasil, o Superbike volta em 14 dias. A próxima etapa, então, vai ser no dia 21 de junho. Por enquanto, o MotoGP está fazendo algumas corridas online, via PlayStation 4, né? E já tem 11 pilotos da categoria participando. Então, se eu não me engano, eles estão fazendo todo domingo essas corridas. Você que gosta de automobilismo e quer acompanhar, é só seguir eles no Instagram, que tem todas as novidades lá e o link para você também acompanhar as corridas. O que eu achei uma ótima iniciativa, né? Para não deixar, digamos, essa lacuna no calendário, e acaba pegando um segmento que todo mundo está em casa, então por que não assistir no YouTube ou ver os vídeos pelo Instagram também, né? Uhum. O pessoal até tem uma notícia aqui de 3 dias atrás, no site da Grande Prêmio, que a MotoGP prometeu o calendário de 13 etapas, mas todas dentro da Europa. Não existe ainda um calendário certo, né? Está sendo estudado e a partir das duas primeiras corridas eles vão definir exatamente. E até estão esperando também o calendário da Fórmula 1, né? Eles vão se basear bastante do que a Fórmula 1 vai fazer. E tá meio que uma lacuna, porque a gente não sabe como que vai ser atividades da Fórmula 1, quanto agora, né, da MotoGP, mas eu sei que no calendário da Fórmula 1, o próximo grande prêmio está sendo planejado para daqui 25 dias, né? Uhum. Ali de 2 de julho a 5 de julho. Então é mais próximo do que o calendário da MotoGP, que é daqui 60. Então vamos aguardar aí, nos próximos podcasts a gente também vai trazer mais notícias e para a gente continuar acompanhando aí sobre o mundo das rodas. Uhum. Bruno, saiu uma notícia agora, começo do ano, em que a Kawasaki talvez voltasse para o MotoGP depois de algumas temporadas fora. Tu sabe alguma coisa sobre isso aí que tu possa informar? Então, eram apenas especulações e rumores, não está nos planos da Kawasaki voltar a disputar a MotoGP, muito por conta do custo, né, que a marca teria para colocar os pilotos ali disputando, e também pela questão da competitividade, né? A Kawasaki não teria interesse em botar duas motos no grid para disputar ali entre quartos e quintos lugares. Então, ela permanece só no Superbike. E a Kawasaki no Superbike foi campeã, né, nos últimos 4 ou 5 anos. Exato, é uma montadora que desde o começo ela entrou para disputar entre o topo, né? Tanto que na história dela ela entrou como azarona e no primeiro ano eles acabaram ganhando, né? E ganharam com 3 anos consecutivos desde a estreia, Uhum. se eu não me engano. Sim. Bom, mas eu acho que para o nosso primeiro podcast, primeiro episódio do MotoCast, era isso que a gente queria passar. Nós esperamos conseguir trazer pelo menos um podcast por semana. E nós queremos trazer notícias, então, trazer um pouco da MotoGP quando voltar, trazer histórias e tudo mais que envolve, né, esse mundo em que a gente vive. E o nosso podcast ele é mantido e apoiado pelo Fabian Motos e também pela Reparabrisa. Então, você aí que quer trazer sua marca para dentro do nosso podcast, também ficamos à Qual que é o disposição. Instagram da Reparabrisa Brasil? @Reparabrisa Oficial. A Reparabrisa é especialista no reparos de danos causados por pedra e com o diferencial aí de atendimento em loco e excelência no atendimento. Tem telefone para contato com a Reparabrisa Brasil? Podem entrar em contato através do 48 996 36 27 82 ou pelo telefone DDD 54 981 26 22 40. E quem quiser me acompanhar no YouTube também, o meu canal é Bruno Juriolo. E quem quiser nos acompanhar no Instagram também, o meu é @Bruno Juriolo. Quais cidades que a Reparabrisa atende ali, Bruno? Só para o pessoal que for tá, saber. A, a gente atende a região de Grande Florianópolis, né? E também Vale Itajaí, Joinville, Blumenau, dentro desse
conglomerado aqui da Grande Florianópolis. Então tá bom, ficamos por aqui nesse episódio, esperamos nos encontrar novamente semana que vem. Valeu, pessoal, até mais. Até Abraço. mais.